Olá, nós damos continuidade ao FB1 sobre Santíssima Trindade. Hoje nós iremos juntos partilhar sobre a quinta aula, que o tema é a pessoa do Espírito Santo. Então assim, já que esse tema é tão propício, vamos juntos suplicar a presença da Santíssima Trindade em nosso meio, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós consagramos a Ti, Virgem Maria, que é a esposa do Espírito Santo, esta formação, para que Tu nos ensine a conhecer o Espírito Santo, a pessoa magnífica, que é a pessoa que pode ser o nosso consolador, aquele que adentra as nossas vidas e transfigura o nosso ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciando esse tema, nós vamos falar da pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Talvez para muitos isso é óbvio, mas por muito tempo isso não foi tão esclarecido assim, né? E a pessoa do Espírito Santo, ela é participante da dinâmica do amor perfeito trinitário. Lá na primeira carta de São João, no capítulo 4, nós temos dizendo que Deus é amor. E participando dessa dinâmica de amor perfeito, nós temos as três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito. E o Espírito Santo é essa expressão pessoal da dinâmica trinitária, é essa expressão do ser amor, essa expressão perfeita do amor, da doação total entre si, essa dinâmica do amor perfeito, onde um se doa totalmente ao outro. Então o Espírito Santo é para nós essa doação de graça, essa mediação para a nossa salvação. E nós iremos ver alguns subtópicos em que eu vou direcionando durante a formação. O nosso segundo subtópico é a pessoa do Espírito Santo no Antigo Testamento. E por isso eu disse no início dessa formação que não se era tão claro que o Espírito Santo era um participante da ação trinitária, né? Essa dinâmica trinitária não era tão esclarecida. Então, no Antigo Testamento, desde o livro do Gênesis, o Espírito Santo é uma pessoa divina por meio do qual o Pai infunde a vida. Por isso nós temos aquela palavra ruá, sei que é nome de muitos grupos de oração dentro da comunidade, né? E ruá, você deve saber, significa sopro de vida, né? Significa hálito, respiração, mas de forma mais concreta significa sopro vital, sopro de vida. E o Espírito Santo é a efusão de amor, do amor divino em nós. Ele é a expressão de vida em nós. Assim como a respiração é importante para o homem, é sinônimo de vida, né? Se você tem alguém em casa que está dormindo e você quer saber se essa pessoa está bem, você verifica a sua respiração, não é mesmo? Então é muito associado e por isso nós associamos, né, ao sopro de vida, o Espírito Santo que gera vida em nós, que é manifestação clara de Deus para nós como fonte de vida. Então, é uma expressão vital, por isso nós chamamos o Espírito Santo de Espírito do Pai, Espírito do Filho, ou até mesmo chamamos de Espírito de amor de Deus, sopro de vida, dom de Deus, né? E nós usamos várias expressões para nos comunicar e relatar ao Espírito Santo. Lá em Gênesis 1, no versículo 1 e 2, nós temos aquela passagem muito conhecida da criação, que no princípio Deus criou o céu e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E logo em seguida, no versículo 26, nós temos: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E aqui nós precisamos relatar que tudo foi criado com a participação da Trindade. A criação é obra comum da Santíssima Trindade e nós hoje sabemos disso, né? O Espírito Santo, ele aparece como o Espírito de Deus que inspira, dá vida,
transforma o interior do homem. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele é relatado de modo velado, porque a revelação ainda não estava completa. Mas desde o princípio, ele sempre agiu no mundo, né? Por isso que nós dizemos lá, desde Gênesis, a presença do Espírito Santo é concreta na história de salvação do homem, né? Porém, ela ainda não era, como eu posso dizer, revelada de forma completa, porque quem vem nos revelar de forma completa, nítida, explícita o Espírito Santo é a figura de Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento se tinha a presença do Espírito Santo, claro, porque tudo foi criado e manifestado pela ação trinitária, mas ainda nós falávamos do Espírito Santo de forma muito como agir de Deus, como manifestação de Deus, mas não se tinha o entendimento de que o Espírito Santo é uma pessoa e uma pessoa participante da Santíssima Trindade. Por isso, o nosso terceiro subtópico é a pessoa do Espírito Santo no Novo Testamento. No Novo Testamento, o Espírito Santo ele é apresentado de uma forma nítida e concreta como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Através da vinda do Filho de Deus ao mundo, como vimos lá em Romanos no capítulo 8, o homem passou a ter um conhecimento mais profundo sobre Deus, porque ninguém viu a Deus, mas o Filho único de Deus veio nos revelar o Pai. Então é Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo, que vem nos revelar o Pai. E aqui nós já podemos ver o princípio da pessoa do Espírito Santo, assim como o Filho, que é revelar Deus. Sempre é revelar Deus. Para os judeus, dar a conhecer o nome significava revelar, né? Significava conhecer o outro na sua totalidade, conhecer o íntimo do outro. E Jesus Cristo, na sua encarnação, na sua vinda até nós, para a nossa salvação, Ele nos vem dar a conhecer o Pai, através da manifestação do Espírito, né? Nós vamos ver um pouco mais à frente que o Espírito Santo esteve presente em toda a criação, desde o início e desde sempre e para sempre, assim como Jesus Cristo, mas ele tem uma participação mais concreta, mais sólida, mais consistente no Novo Testamento, na figura de Jesus Cristo manifestada no meio de nós. O quinto ponto é o Espírito Santo é uma pessoa. Em muitos textos do Novo Testamento, nós vamos observar a manifestação do Espírito de Deus com uma personalidade própria, com uma inteligência, com uma particularidade desvinculada do Pai e do Filho, como se fosse realmente uma criatura. Nós temos um contato com o Espírito Santo de forma mais direta e nítida. Porque nós não podemos, meus irmãos, fixar na ideia que o Espírito Santo é somente uma ação de Deus, é um sopro, é uma pomba, é um fogo divino. Claro, essas representações são elementos simbólicos ou sinais da presença e da manifestação do Espírito. Mas o Espírito Santo de Deus não é somente um sentir ou agir, ele é uma pessoa. E o que significa pessoa? Pessoa ela é dada como ser vivo que possui inteligência e vontade, que tem personalidade própria, de modo que não se confunde com outras, que é capaz de apreciar outras pessoas e a si mesmo. E diante dessa definição de pessoa, nós conseguimos compreender que precisamos conhecer o Espírito Santo, falar com o Espírito Santo, deixar que o Espírito Santo de Deus seja próximo de nós,
porque ele não é somente uma ação divina, ele não é somente um sentir Deus, mas ele é participante da dinâmica de amor perfeito de Deus. Seguindo a nossa formação, nós vamos falar sobre o Espírito Santo nos evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos, para que todos saibam e todos nós caminhamos juntos, são os evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos, certo? E nós vamos falar dentro desses evangelhos de alguns pontos principais em que o Espírito Santo está manifestado de forma nítida e nós vamos juntos percebendo e criando uma maior intimidade com essa pessoa do Espírito Santo. E o primeiro ponto é na obra de encarnação. Uma das pessoas da Trindade, pausa, nós vamos perceber na obra da encarnação. Tu vai ter muito trabalho, viu? Eu fico muito nervosa. Vamos falar sobre a parte... Não, eu preciso voltar onde eu estava. A obra da encarnação. A encarnação do Filho de Deus se deu pela manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, através de uma sombra, como nos relata em Lucas, ele cobre Maria com a sua sombra e ali se faz a geração do Filho de Deus, né? E aqui nós precisamos distinguir dois pontos, o que é ser gerado e o que é ser criado. Algo gerado é algo que sempre existiu, que ele apenas é alimentado, cuidado e formado. Por isso o Filho de Deus ele foi gerado, ele não foi criado como as outras coisas. Quando Deus cria o homem em Gênesis, ele cria no verbo bará, que é criar do nada. Nós usamos muito esse verbo na comunidade, né? Bará, criar, dar vida a algo que não existia, né? Ele bara do nada, ele cria o homem do nada. Mas Jesus, ele foi gerado. Então a obra da encarnação do Filho de Deus no seio da Virgem Maria se dá pela ação do Espírito Santo. Por isso nós temos o título de Maria, esposa do Espírito Santo. Aquela que era íntima do esposo, né? Aquela que é íntima do Espírito Santo. E por isso ali permitiu que o Espírito Santo de Deus encarnasse, gerasse o Filho, né? O Filho único do Pai. O segundo ponto é na pregação de João Batista. Podemos ver lá em Lucas 3,16, João Batista ele diz que é Jesus que vai batizar no Espírito Santo. Sabemos que o significado de batizar é mergulhar. O batismo é dar vida, é tornar aquela criatura um ser vivo. Mas nós, através de Jesus Cristo, do batismo de Jesus Cristo, fomos batizados no Espírito Santo. Acredito que eu e você somos batizados no Espírito, não somente no batismo das águas, como João Batista batizava. O batismo de João Batista não era um batismo sacramental, era um batismo de arrependimento, mas era um batismo de adesão a uma doutrina e uma adesão à espera do Messias. Mas o batismo de Jesus Cristo é um batismo que nos revela publicamente o Espírito Santo. Muitos exegetas dizem, né, que no momento do batismo é onde o Espírito Santo se manifesta a todos os povos, né? E o Espírito Santo se manifestando ali, através daquele batismo, através do mesmo batismo que eu e você e todos os cristãos somos batizados, nós experimentamos, porque nós somos inseridos no seio da Trindade. Através do nosso batismo, nós nos tornamos filhos de Deus e mergulhamos nessa experiência com o Deus que é Pai, com o Deus que é Filho e com o Deus que é Espírito Santo. Então, com o batismo de Jesus, nós conseguimos perceber a presença das três pessoas da Santíssima Trindade, do Deus que é Pai, do Deus que é Filho
e do Deus que é Espírito Santo. E cada uma das três pessoas com a sua personalidade própria e com a sua manifestação de amor própria. O outro ponto é nas ações de Jesus, né? Acho muito interessante porque, obviamente, todas as ações de Jesus foram manifestadas pela graça do Espírito Santo. Então, ele não somente sente o Espírito Santo, mas ele é íntimo do Espírito Santo. Ele é uma só carne com o Espírito Santo. Jesus não foi como nós, claramente sabemos, né? Jesus, Filho de Deus, o Salvador, o Messias, aquele que era um com o Espírito e um com o Pai. Então, ele não somente sente, ele não somente é guiado, mas ele é um com o Espírito. E sendo um com o Espírito Santo, todas as suas ações, todas as suas falas, todas as suas manifestações eram um reflexo do amor trinitário, daquela doação total de si entre eles e uma manifestação concreta em que dar a vida, dar tudo para que o outro ganhe a vida. Então, todos os passos de Jesus são movidos pelo Espírito, porque eles eram só uma pessoa. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa atuante na evangelização. Aliás, somente com o Espírito Santo nós somos capazes de realizar qualquer ação evangelizadora. Porque somente o Espírito Santo é capaz de nos consolar, de nos formar e de nos guiar. E aqui, no meio dessa formação, eu deixo um questionamento a você. Como está a sua intimidade com o Espírito Santo? Como que está a sua ligação com essa pessoa do Espírito Santo? Existe uma intimidade? Existe uma proximidade? Ou talvez ainda o Espírito Santo é baseado somente em sentir, em receber os dons, mas não como uma pessoa, como algo dado por Deus, mas não como alguém concreta na sua vida. Serve para todos nós, né? Para mim e para você. E o nosso outro ponto é sobre o Espírito Santo no Evangelho de São João. Acho bem interessante porque muitos associam Lucas, né? Dizem que Lucas é o evangelista do Espírito Santo, mas João relata o Espírito Santo de uma forma muito particular de João, né? Então, lá no João 3, do versículo 1 ao 15, o Espírito Santo de Deus, ele é apresentado como o vento, né? O sopro de Deus. Então, ele é uma pessoa que realiza o renascimento do homem no Espírito. João, ele vem pregar para nós o renascimento da criatura no Espírito Santo, né? Muito comum nós usarmos isso. Eu sou um novo homem gerado pelo Espírito, eu sou um novo homem após uma experiência com o Espírito Santo de Deus, né? E João que vem nos relatar essa experiência. E é interessante porque João ele vai relatando que depois que Jesus, depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo aos céus, o Espírito Santo, ele toma o seu lugar de Paráclito, que quer dizer defensor, consolador, aquele que é nosso advogado, né? E claro que o Espírito Santo já tinha a sua manifestação e a sua participação concreta, mas agora que o Filho de Deus não está mais no meio de nós, o Espírito Santo, ele se manifesta como uma pessoa, como aquela pessoa que o Senhor envia para consolar os seus filhos, para guiar os seus filhos, para conduzir os seus filhos rumo ao céu. Meus irmãos, o meu e o seu destino é a eternidade. E quem nos leva para o caminho da eternidade é o Espírito Santo. Por isso nós estamos na ICFB, por isso todos os dias nós rezamos, porque somente o Espírito é capaz de fecundar em nós a verdade, e somente a verdade nos leva para Deus. Então, através da sua morte e ressurreição,
Jesus, ele traz à igreja o dom do Espírito. Jesus, ele mesmo fala do Espírito Santo como esse paráclito, né? Que significa consolador, advogado, defensor, aquela pessoa que nos firma, que nos consola, que nos mantém no lugar que é para nós estarmos, né? Alguém que inteligente e amorosamente nos socorre, nos defende, nos consola, nos auxilia. E Jesus, através do Espírito Santo, ele vem nos assegurar da presença constante, da assistência do Espírito Santo de Deus durante toda a nossa caminhada. E o outro ponto, nosso penúltimo ponto, é sobre o Espírito Santo no ato dos apóstolos. Eu particularmente gosto muito, quando vou parar para rezar com o Espírito Santo, gosto de rezar com os Atos dos Apóstolos, porque no livro dos Atos dos Apóstolos nos mostra uma maior vitalidade do Espírito Santo, uma maior presença, uma manifestação clara e concreta de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, né? Nós temos as ações do Espírito mais manifestadas. Então, lá em Atos 1:8, Jesus nos revela que a pessoa do Espírito Santo, a pessoa divina do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, nos dará a força para sermos testemunha aonde nós estivermos. Meus irmãos, rezemos mais com Atos, né? Porque olha que coisa forte. O Espírito Santo nos dará a força. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo hoje, esteja suplicando a Deus a força necessária para vencer a tribulação, para continuar nos caminhos de Deus. Pois está aqui a sua sabedoria, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. É Ele a nossa fortaleza, é Ele que nos conduz no caminho certo. Agora vamos falar, né, lá em Atos, sobre Pentecostes. Como que se dava Pentecostes? Os discípulos, Maria ao centro, eles trancados em um lugar por medo, repleto de medo, de temor, alguns dispersos, né, porque Tomé nem estava presente na primeira vez. E naquele momento é derramado sobre a igreja, formando os discípulos, é derramado o Pentecostes, o Espírito Santo de Deus vem sobre todos os discípulos e sobre a Virgem Maria, e veio sobre mim, e veio sobre você, e paira sobre toda a humanidade. O Espírito Santo de Deus, o Consolador, vem sobre nós. E aqui nós vamos falar de 3 aspectos, de 2 aspectos principais do Espírito Santo de Deus. O primeiro é o aspecto exterior, que são esses aspectos onde se tem a manifestação dos prodígios e milagres, que são os sinais visíveis do Espírito Santo. Provavelmente, se você já caminha na igreja, numa paróquia ou na comunidade Shalom, você já presenciou a manifestação do Espírito Santo através de curas, de milagres, de graças exteriores. Eu estou falando de graças exteriores mesmo. Esse é um dos aspectos, os sinais visíveis da manifestação do Espírito. E o segundo aspecto são as manifestações invisíveis, né, que são o aspecto interior, que é a conversão do homem. O perdão dos pecados é o segundo aspecto. E talvez, para mim, o mais importante. Porque somente forjando o nosso interior, somente formando o nosso interior, nós teremos o reflexo no nosso exterior, não é mesmo? E o terceiro ponto dessa manifestação de Deus, que ele manifesta lá em Pentecostes, que é a ação missionária. Ir até os confins da terra. Meus irmãos, se você deseja ir aos confins da terra, você teve experiência com o Espírito. E se você ainda não sente essa inquietação missionária de ir até os confins da terra, é porque precisa mergulhar nessa experiência com a pessoa do Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo de Deus, ele adentra a nossa vida, ele adentra o nosso ser, ele vem como esse que consola, ele vem como esse que fortalece, ele vem forjar o nosso interior, ele vem transfigurar o nosso interior, para que nós possamos levar aos homens e mulheres do mundo inteiro o Pai. O Espírito Santo de Deus se manifesta, assim como o Filho, para nos mostrar o Pai. E nós, tendo essa experiência de Pentecostes, assim como os discípulos de Jesus e a Virgem Maria teve, foi também aos confins da terra evangelizar a todos os homens. E finalizando essa nossa formação, através da presença que é trina do Espírito Santo, essa presença forte, essa expressão trinitária do amor perfeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós conseguiremos adentrar em uma vida virtuosa, em uma vida regada de virtudes, de dons, e que consequentemente terá frutos, porque nós sabemos que uma ação é fruto de Deus, é fruto do Espírito Santo, quando ela gera frutos constantes, frutos concretos. Primeiramente, um fruto concreto a nossa conversão, a nossa adesão ao Pai, a nossa intimidade com o Pai. E posterior, essa ação do Espírito gera um fruto concreto no seio da igreja, no seio da comunidade, onde se manifesta Deus a todos os homens. Queria convidar você nessa semana a rezar com essa liturgia de Pentecostes, com essa passagem de Pentecostes, para que todos nós possamos ter uma experiência viva com o Espírito Santo, não de conhecimento, não doutrinária. Meus irmãos, a doutrina ela só serve para uma única coisa: nos levar para a oração, porque é na oração que nós vamos ter uma adesão e uma intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E somente no seio da Trindade nós seremos transfigurados ao amor perfeito e seremos para o mundo esse amor perfeito. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Fique com Deus. Shalom.